Fala galera, tudo bem? Eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia. E nesse vídeo nós vamos responder e comentar 3 questões sobre o sistema digestório retirada de vestibulares da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a Baiana de Medicina. Vamos começar? A nossa primeira questão diz o seguinte: o sistema digestório humano é formado por um conjunto de órgãos, incluindo algumas glândulas, e é responsável pela digestão dos alimentos e absorção de nutrientes essenciais para o equilíbrio e funcionamento do organismo. Sobre o funcionamento dos órgãos desse sistema e a digestão, é correto afirmar. Estão aí as nossas alternativas, mas antes da gente ler e respondê-las, eu vou marcar os itens que são importantes de serem revisados em cada uma dessas alternativas, depois a gente volta e responde essa e as outras 2 questões. Na alternativa número 1, vou marcar o termo pepsina. Na alternativa número 2, eu vou marcar os termos pH ácido e HCl, que é o ácido clorídrico ou ácido muriático. Alternativa número 3, vou marcar microvilosidades. Alternativa número 4, eu irei marcar fígado e bile. E na alternativa número 5, eu vou marcar apenas boca. A digestão é um processo onde a gente transforma macromoléculas em micromoléculas, ou seja, moléculas grandes em moléculas suficientemente pequenas para serem absorvidas. E o primeiro contato do alimento com o sistema digestório se dá através da boca. É na boca que começa a digestão e também começa o alimento a ser preparado para ser digerido. Esse preparo se dá através da trituração do alimento ou mastigação, que é a ação dos dentes reduzindo o tamanho dos alimentos. Isso é importante, pois com essa redução, o alimento aumenta a sua superfície de contato, o que favorece a ação das enzimas digestivas. Um outro evento muito interessante e importante que acontece na boca é a insalivação. A saliva tem como papel umedecer, lubrificar e também começar a digerir o alimento. E essa digestão se dá graças à ação de uma enzima que a gente chama de amilase salivar ou pitialina. A partir daí, eu vou pedir para que você preste sempre atenção à origem das palavras. Por exemplo, amilase deriva no seu prefixo do termo amilo, que faz referência ao amido, e ase significa enzima. Amilase salivar é uma enzima que digere amido. E essa digestão do amido ela acontece de forma parcial, pois os seus produtos ainda precisam ser digeridos, pois eles ainda são grandes demais para serem absorvidos por nossas células. Agora a gente já sabe que o primeiro nutriente a começar a ser digerido é o amido, é um carboidrato. E isso se dá graças à ação da amilase salivar, que é uma enzima que está presente na saliva. A saliva é produzida por 3 grupos de glândulas, as parótidas, sublinguais e submandibulares. Vamos ver agora como acontece a digestão do amido. O amido é um polissacarídeo formado por monossacarídeos de glicose. Eu tenho 2 moléculas de glicose que se ligam entre si. Essa ligação entre as moléculas de glicose ou entre qualquer monossacarídeo a gente chama de ligação glicosídica. A ligação glicosídica é um tipo de ligação covalente. Para essa ligação glicosídica acontecer, uma molécula de glicose vai perder hidroxila, uma outra molécula de glicose vai perder hidrogênio, perdendo assim H2O, ou seja, é uma síntese por desidratação. Aqui no slide a gente tem uma simplificação da molécula de amido, pois ela não é uma molécula linear, ela é uma molécula ramificada. E a amilase salivar ou pitialina vai agir justamente degradando essas ligações glicosídicas e vai gerar como produto final moléculas de maltose, que são disacarídeos formados por resíduos de glicose. Toda vez que a gente tiver disacarídeos ou polissacarídeos, os seus componentes são resíduos de algum outro monossacarídeo. Por que resíduo? Porque para se ligar através dessas ligações glicosídicas, essas moléculas ou vão perder hidroxila ou vão perder hidrogênio. Então o que resta nessa ligação não são as moléculas completas de cada monossacarídeo, é apenas sim um resíduo delas após perder água para a ligação ser estabelecida. Após a deglutição, que é o ato de engolir o alimento,
Os alimentos continuam a ser digeridos agora dentro do estômago. E o principal nutriente a ser digerido no estômago são as proteínas. Só que o estômago tem algumas particularidades. O seu pH ele é muito baixo, ele é ácido, é um pH próximo a 2. Isso se dá graças à ação de um hidrácido muito forte, que é o ácido clorídrico, o HCl, também conhecido como ácido muriático. O HCl tem como funções matar bactérias, ou seja, tem uma ação bactericida, mas também atua ativando uma enzima. Essa enzima é liberada pelo nosso estômago em sua forma inativa e nós chamamos de pepsinogênio. Toda vez que em biologia você vê uma palavra terminada em gênio, pense, é algo inativo e precisa ser ativado. O pepsinogênio é como se fosse essa caneta. Essa caneta pode escrever, mas para isso a gente precisa retirar uma parte dela, expor um sítio, uma região ativa, e aí assim agora ela pode escrever. O pepsinogênio é a caneta, minha mão é o ácido clorídrico que retira uma parte do pepsinogênio, expondo o seu sítio ativo, transformando o pepsinogênio em pepsina, que vai agir digerindo as proteínas dentro do estômago. As proteínas dentro do estômago vão ser digeridas formando moléculas chamadas de peptonas e também gerando alguns aminoácidos livres. Eu preciso fazer uma observação quanto à ação da pepsina. Além dela digerir proteínas, ela também começa a ativar moléculas de pepsinogênio que estão sendo liberadas. Dessa forma, o nosso estômago diminui a liberação de moléculas de ácido clorídrico, reduzindo a possibilidade, reduzindo as chances desse ácido clorídrico corroer as paredes internas do nosso estômago, que também conta com a proteção de uma glicoproteína para evitar essa corrosão sobre a ação do ácido clorídrico. Além do pepsinogênio, consequentemente a pepsina e ácido clorídrico, dentro do estômago atuam outras substâncias, como por exemplo a renina gástrica. A renina atua coagulando a proteína do leite. Dessa forma, a proteína do leite permanece mais tempo dentro do estômago, favorecendo a ação da pepsina. A gente tem que fazer uma observação também quanto à renina. A renina é uma enzima que deveria ser liberada apenas pelos aqueles indivíduos que estão se alimentando de leite, pelos lactantes. Porém, a gente sabe que na espécie humana, culturalmente, os adultos também consomem leite e derivados. Então a gente continua a produzir renina graças a um estímulo alimentício. Além da renina, pepsinogênio e ácido clorídrico, o estômago libera também uma substância chamada de fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele é importante para a absorção da vitamina B12, a cobalamina. A vitamina B12 é um nutriente essencial para a eritropoese, para a produção e amadurecimento dos eritrócitos, que você também conhece como hemácia ou glóbulo vermelho. Se te falta vitamina B12 ou se te falta fator intrínseco, as suas hemácias não serão bem maturadas, não serão bem desenvolvidas. E você vai desenvolver uma anemia chamada de anemia perniciosa. E como acontece a ação da pepsina em cima das proteínas, provocando a sua digestão? As proteínas são compostas por aminoácidos. Os aminoácidos se ligam entre si, também através de uma ligação covalente, também através de um processo de desidratação, mas essa ligação covalente que se estabelece entre resíduos de aminoácidos, nós chamamos de ligações peptídicas. Então a pepsina acaba degradando as ligações peptídicas presentes entre os resíduos de aminoácidos. Os aminoácidos são os monômeros que constituem esse polímero que nós chamamos de proteínas. Tanto na digestão dos carboidratos quanto na digestão das proteínas, acontece uma introdução de água, ou seja, é uma reação de hidratação. Então agora a gente vai recompor as moléculas de hidroxila e de hidrogênio que são perdidas por esses monômeros ao se ligarem para formar esses polímeros. E só para lembrar, a pepsina então vai degradar as ligações peptídicas e como fruto dessa digestão, nós teremos moléculas menores que as proteínas. Nós teremos as peptonas e também alguns aminoácidos livres. O próximo sítio, o próximo local de digestão é o intestino delgado. É aí que acontece a maior parte da digestão dos alimentos. Os carboidratos que não foram digeridos na boca, as proteínas que não foram digeridas no estômago, os lipídios que não foram digeridos ainda em lugar nenhum,
começam a ser digeridos e terminam sua digestão no intestino. Aliás, nós precisamos fazer uma ressalva. Dentro do estômago também tem lipase gástrica, que atua digerindo lipídios, mas como acontece essa digestão em pequena quantidade, a gente acaba não citando elas no ensino médio. A primeira região do intestino nós chamamos de duodeno. E é no duodeno que acontecem as coisas mais interessantes sobre digestão. Primeiro que no duodeno vai acontecer digestão graças a substâncias liberadas pelo próprio intestino delgado, que compõe o que a gente chama de suco entérico, mas também acontece digestão graças a produtos produzidos pelo pâncreas, através de uma ação da sua zona exócrina, liberando enzimas digestivas. Daqui a pouco a gente fala sobre o pâncreas. Esse termo entérico, ele é relativo a intestino. Agora, olha essa palavrinha que vai surgir aí, enteroquinase. O termo entero, relativo ao intestino, e toda vez que você vê esse sufixo quinase ou sinase, quinase tanto com K quanto com Q, você tem que lembrar que é uma enzima que atua fosforilando alguma coisa. Vamos entender como atua a enteroquinase. A enteroquinase ela vai atuar ativando uma enzima chamada de tripsinogênio. Gênio significa algo inativo. Quando ativo, o tripsinogênio se transforma em tripsina. A tripsina é uma enzima que digere proteínas, mas além de digerir proteínas, a tripsina também atua ativando outras enzimas. Atua ativando as propeptidases e também o quimiotripsinogênio. Quimiotripsinogênio termina em gênio, ou seja, é uma enzima inativa. A forma ativa da propeptidase a chama de peptidase, e a versão ativa do quimiotripsinogênio a gente chama de quimiotripsina. Todas essas substâncias que estão marcadas de vermelho são enzimas inativas. As de verde são enzimas ativas e atuam digerindo as proteínas. Tanto o tripsinogênio quanto as propeptidases e o quimiotripsinogênio estão presentes no suco pancreático. Mas a gente retoma isso daqui a pouco quando a gente fala de pâncreas. Lembra que na boca o amido foi digerido parcialmente e a gente teve como produto dessa digestão moléculas de maltose? Pois bem, é dentro do intestino que acontece a digestão da maltose graças a uma enzima chamada de maltase. Maltase digere a maltose, que é um disacarídeo, e nessa digestão também ocorrerá graças a uma reação de hidratação e ao final nós teremos duas moléculas de glicose livres. Agora sim, essas moléculas podem ser absorvidas quando chegarem mais adiante em nosso intestino delgado. De forma semelhante à maltase, nós temos uma outra enzima chamada de sacarase. Sacarase é uma enzima que digere a sacarose. A sacarose também é um disacarídeo, porém não é formado por dois resíduos de glicose, mas sim por um resíduo de glicose ligado a um resíduo de frutose. E quando a sacarase age em cima da sacarose, nós teremos como produto final dessa digestão moléculas de glicose e frutose livres. Agora chegou a vez de uma enzima bastante cobrada em nossos vestibulares, a lactase. A lactase é responsável por digerir um disacarídeo presente no leite e seus derivados, que a gente chama de lactose. A lactose é formada por dois monossacarídeos, resíduos de glicose e resíduos de galactose. E ao final dessa digestão, nós teremos moléculas de glicose e galactose livres. E por que essa enzima é bastante cobrada? Pois existem pessoas que são incapazes de produzir essa enzima e não conseguem digerir a lactose. Nós chamamos essas pessoas de intolerantes à lactose. Essa não digestão da lactose pode provocar alguns desconfortos abdominais, como gases, diarreia, dores intensas no abdômen. Mas hoje em dia a gente pode solucionar esse problema, pois existe nas farmácias a comercialização da enzima lactase. Então os lactointolerantes podem consumir a lactase sob orientação médica, que vai favorecer a digestão da lactose, o isentando desses desconfortos abdominais provocados pela sua ausência naturalmente. Além dessas enzimas que atuam dentro do intestino, nós temos as peptidases, que digerem os peptídeos, temos as nucleotidases, que digerem os nucleotídeos como DNA, RNA e moléculas de ATP. Prestem atenção
E agora tem um detalhe bastante importante para você entender a ação dessas enzimas dentro do seu intestino e responder melhor algumas questões. Esse detalhe se dá graças ao suco pancreático. No suco pancreático, além de existir as enzimas que vão atuar na digestão, ele também contém um sal, chamado de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é importante para neutralizar a acidez do alimento que vem do estômago. Esse bicarbonato ele vai reagir com o HCl e ao final dessa reação nós vamos obter moléculas de cloreto de sódio, água e gás carbônico. A gente já sabe que além do bicarbonato de sódio, o suco pancreático contém enzimas inativas, o tripsinogênio, quimiotripsinogênio e as propiapetidases, que são ativadas e suas versões ativas são responsáveis por participar da digestão de proteínas. Além disso, o suco pancreático possui lipases, que são enzimas que digerem lipídios. E aquele amido que não foi digerido na boca será digerido no intestino graças à ação da amilopecina ou amilase pancreática. Agora vamos entender como acontece a digestão dos lipídios. Mas antes disso, a gente vai conhecer o principal lipídio presente em nossa dieta, os glicerídeos. Os glicerídeos são formados por um álcool chamado de glicerol, que a gente também chama de glicerina ou na sua nomenclatura oficial propano-triol. Propano porque a gente tem 3 carbonos, triol porque a gente tem 3 hidroxilas ligados a esses carbonos. Cada uma dessas hidroxilas pode se ligar a uma molécula de ácido graxo, que é um ácido carboxílico, um ácido orgânico de cadeia longa. E nessa ligação também acontecerá a perda de uma molécula de água, através de uma reação de desidratação. Uma vez que eu tenho esse álcool ligado ao ácido graxo, ao ácido carboxílico, surge uma terceira substância, um éster, através de uma reação chamada de esterificação. Quando a gente tem um glicerol ligado a um ácido graxo, a gente forma uma substância chamada de monoacilglicerol. O monoacilglicerol pode sofrer mais uma esterificação e agora ter 2 ácidos carboxílicos, formando uma estrutura chamada de diacilglicerol. O diacilglicerol pode também sofrer mais um processo de esterificação, acrescentando mais um ácido carboxílico, formando uma substância que a gente conhece como triacilglicerol ou triglicerídeos. Agora que a gente já conhece como são formados os glicerídeos, vamos entender como esses lipídios são digeridos. Então, o glicerol se combina com moléculas de ácido graxo, formando tanto monoacil quanto diacil e triacilglicerol. E como acontece essa digestão? Aí entra em ação uma glândula bastante importante, que é o fígado. O fígado pega o colesterol como matéria-prima. Esse colesterol pode ser produzido pelo nosso fígado ou pode ser oriundo de nossa dieta. E a partir do colesterol, o fígado consegue produzir uma substância chamada de bile. Preste atenção nesse nome, bile. Lembra de uma substância chamada de bilirrubina? A bilirrubina é fruto da degradação da hemoglobina. E quando a bilirrubina é produzida, ela precisa ser liberada pelo nosso sistema digestório através das fezes. Então a bile vai exercer um papel de liberar substâncias que são nocivas, que são tóxicas ao nosso organismo. Além de participar da secreção da bilirrubina através das fezes, a bile que é armazenada na vesícula biliar, que é liberada no nosso duodeno, primeira região do intestino delgado, vai agir em cima dos lipídios através de uma ação que a gente chama de ação detergente. Com essa ação, as moléculas de lipídio irão sofrer uma solubilização, se transformando em micelas. Essas micelas são gotículas de gordura que têm uma organização especial. Nessa organização, as cabeças hidrofílicas ficam voltadas para fora, em contato com o meio aquoso, e as caudas hidrofóbicas ficam voltadas para dentro dessa gotícula, formando uma região apolar. Então, sob a ação da bile, que não tem função digestiva, os lipídios se tornam solúveis. Isso é importante, pois a enzima que faz a digestão dos lipídios, a lipase, ela atua em meio aquoso. Ao final da digestão dos lipídios, nós teremos ou moléculas de monoacilglicerol, ou moléculas de glicerol e ácido graxo livre. Essas moléculas já podem ser absorvidas pelo nosso intestino delgado.
E como acontece essa absorção? Como acontece a absorção dos nutrientes? A absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado, graças a diferenciações presentes nas células entéricas. Essas diferenciações são chamadas de microvilosidades, que são conjuntos de invaginações e evaginações da membrana celular, fazendo com que ela tenha um tamanho maior, mas ocupando um espaço menor, ou seja, tendo uma maior superfície de contato. Está aqui para a gente um esquema do nosso intestino delgado. Nós temos aí os enterócitos, que são citos, células do intestino. Nós temos mais acima o lúmen, ou seja, a luz intestinal, que é por onde o alimento passa durante a digestão. E mais abaixo nós temos dois tipos de estrutura diferentes, o sangue e o linfa. No lúmen intestinal, na luz intestinal, nós encontraremos as substâncias que foram digeridas, tanto os monossacarídeos quanto os aminoácidos e os produtos da digestão dos lipídios. Esses monossacarídeos e aminoácidos serão absorvidos pelos enterócitos e posteriormente encaminhados para o sangue. O sangue irá transportar esses nutrientes para todas as células que precisam deles. Mas o que acontece na absorção dos lipídios é um pouco diferente. O que acontece na absorção dos produtos da digestão dos lipídios é um pouco diferente. Esses produtos vão entrar no seu enterócito e vão ser direcionados para o retículo endoplasmático liso. Uma das funções do retículo endoplasmático liso é produzir lipídios. Então, esses ácidos graxos, esses gliceróis, eles vão se recombinar, formando novamente moléculas de triglicerídeos, serão encaminhados para o complexo de Golgi, que vai empacotar esses lipídios em moléculas especiais chamadas de quilomicron. O quilomicron vai ser enviado para a linfa, para o tecido linfático, que vai percorrer sem primeiro entrar em contato com o sangue. Depois, em uma região chamada de duto torácico, esses quilomicrons vão ser responsáveis por colocar os triglicerídeos dentro do sangue para que eles cheguem às nossas células e a gente possa utilizá-los. Ufa! Fizemos uma breve revisão. Agora vamos tentar responder aquela questão do início. Será que vocês lembram? Vamos reler. O sistema digestório humano é formado por um conjunto de órgãos, incluindo algumas glândulas, e é responsável pela digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes essenciais para o equilíbrio e funcionamento do organismo. Sobre o funcionamento dos órgãos desse sistema e digestão, é correto afirmar: número 1. Paciente com deficiência na produção de pepsina, digere proteínas, pelas glândulas estomacais, possivelmente terá dificuldade de digerir carboidratos. Não, pepsina digere proteínas. Falsa alternativa. Número 2. O pH ácido, estabelecido pela secreção do ácido clorídrico no estômago, ok, é essencial para a digestão de proteínas, pelas enzimas que compõem o suco pancreático, errado, que compõem o suco gástrico. Alternativa número 3. A principal função das microvilosidades intestinais é aumentar a superfície de absorção de água, promovendo a formação das fezes. Não. É aumentar a superfície de absorção para melhor absorver os nutrientes. A absorção da água se dá no intestino grosso, que a gente vai ver isso numa outra questão ainda nesse vídeo. Alternativa número 4. As disfunções do fígado, que comprometem a produção da bile por essa glândula, interferem na digestão das gorduras e na eliminação de toxinas. Verdade, é a alternativa verdadeira. Lembre que gordura é um termo popular para se referir aos lipídios, mas se você vê na sua prova tanto o termo óleo quanto gordura, aí ele tem um outro significado. O óleo é um lipídio de origem vegetal, líquido, e a gordura é um lipídio de origem animal, sólido. Vamos para a alternativa número 5 para entender o erro dela. A digestão da carne é iniciada na boca. Não, o que começa na boca a ser digerido são os carboidratos. Agora vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão nos traz uma molécula de lactose, que a gente já sabe que é formada por um resíduo de glicose ligado através de uma ligação glicosídica a um resíduo de galactose, e que na presença da lactase e também de água vai quebrar essa ligação glicosídica, liberando duas moléculas de monossacarídeo, uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. Em uma reação reversa introduzindo água, nós teremos novamente uma formação da lactose, mas sem a presença da lactase. Vamos ver o que essa questão nos pede. A lactose
de sacarídeo encontrado no leite e em produtos lácteos, quando ingerida, é hidrolisada na presença da lactase, enzima presente no suco entérico, o que leva à produção da D-galactose e da D-glicose ou glucose, de acordo com a reação reversível representada na equação química. Quando a lactase não está presente no organismo, a sua produção é ineficiente. O processo de digestão do disacarídeo não ocorre, levando a sintomas como dores de barriga, diarreia, flatulência e inchaço no abdômen, entre outros. Considerando essas informações e o conhecimento sobre as propriedades dos compostos bioquímicos, é correto afirmar: estão aí as nossas alternativas. Vamos tentar respondê-las? A D-galactose e a D-glicose são monossacarídeos que apresentam as mesmas propriedades físicas. Bora parar por aí. São substâncias diferentes. Se são substâncias diferentes, as suas propriedades físicas também são diferentes. Alternativa B. O processo de hidrólise da lactose leva à produção de um par de isômeros óticos de diferentes funções químicas. Lembre da sua aula de química. A glicose e a galactose são poliálcools aldeídos, ou seja, aldose. A função química é a mesma. Já a frutose é uma cetose, um poliálcool cetona. Alternativa C. A enzima lactase contribui para a redução da velocidade. Nem vou ler o resto. As enzimas atuam acelerando um processo, ou seja, aumenta a velocidade. Vamos para a letra D. O disacarídeo, representado na equação química, possui 12 átomos de carbono. A gente conhece a fórmula da glicose, C6H12O6. Se a galactose é um isômero, a soma dessas duas moléculas vai produzir sim um disacarídeo com 12 carbonos. E o grupo funcional dos éteres na estrutura química. Se a gente voltar na imagem anterior, a gente vai ver que existe aqui na lactose um oxigênio entre dois carbonos. Esse tipo de ligação a gente chama de ligação éter. Então a alternativa correta será a alternativa D. Mas vamos comentar a letra E. O processo de formação da lactose, a partir da galactose e da glicose, envolve a saída de uma hidroxila de cada um dos monossacarídeos. Não, a saída da hidroxila de um e de hidrogênio do outro, formando água. Vamos para a nossa terceira questão? 3 colegas, X, Y e Z, reuniram-se no final da tarde para fazer um lanche. X está de dieta e tomou apenas suco de limão. Y comeu brigadeiro e Z um pastel de calabresa. Com base nos conhecimentos sobre digestão e considerando-se os processos fisiológicos desencadeados pelos eventos descritos, é correto afirmar. Alternativa número 1. A maior parte da água ingerida por X será absorvida no colo intestinal. Bora ver aqui. Olha o intestino grosso. O intestino grosso é dividido em algumas regiões. Primeiro a gente tem o apêndice, que a gente chama hoje de apêndice vermiforme, que ele tinha uma função nos primórdios da evolução humana. Era nele que se abrigavam micro-organismos que faziam a digestão da celulose, nos favorecendo, porque os nossos ancestrais eles se alimentavam principalmente de folhas, que são alimentos ricos em celulose. O intestino grosso também possui um cólon ascendente, um cólon transverso, um cólon descendente e um cólon sigmoide, além do reto, que desemboca no final do ânus. Se a gente pegar esse colo ascendente junto com o colo transversal, a gente vai ter o que a gente chama também de cólon proximal, porque ele está mais próximo ao intestino. E o cólon descendente junto com o sigmoide, a gente vai ter o cólon distal, porque ele está mais longe do intestino delgado. A gente viu em uma questão anterior que é no intestino grosso que acontece a absorção de água. Então a gente já viu a alternativa correta. Mas vamos ler as demais alternativas. Vamos ver. A alternativa número 2 diz o seguinte: no organismo de X, a dieta prolongada causará a diminuição das taxas de glicose. Ok, tranquilo, ele está bebendo o que? Suco de limão, uma baixa quantidade de açúcar que vem apenas desse fruto. E o pâncreas secretará insulina? Não, o pâncreas irá secretar glucagon. A taxa de açúcar cai, o glucagon vai atuar no fígado, estimulando a degradação de reservas de polissacarídeos presentes no fígado. Esse polissacarídeo nós chamamos de glicogênio.
O glicogênio vai ser degradado graças a um estímulo do glucagon e vai liberar glicose no sangue para que a gente não fique com hipoglicemia, alternativa incorreta. Número 2. O aumento da taxa de glicose no sangue de Y estimulará a secreção de glucagon pelo fígado. Errado. Se você tem muita glicose como produto da digestão, como você tem muita glicose circulando no sangue, quem vai agir estimulando a saída dessa glicose do sangue para as células é a insulina. A insulina e o glucagon têm ações antagônicas, não esqueça disso. Alternativa número 4. A lipase e a bile atuarão intensamente no intestino de Y, mas não no intestino de Z. Z como um pastel de calabresa, um alimento rico em lipídios. E a gente sabe que quem atua favorecendo a ação da lipase é a bile. Então a alternativa é incorreta. Vamos para a última alternativa. A primeira enzima envolvida na digestão do brigadeiro é a tripsina, liberada pelo suco gástrico no estômago. O brigadeiro é um alimento rico em carboidrato. A gente sabe que são outras enzimas que atuam na digestão dos carboidratos. As amilases, maltase, lactase e sacarase. E como a gente já sabe, porque a gente viu logo no início, a nossa alternativa correta é a alternativa de número 1. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Não esquece de deixar seu like, compartilhe com um amigo que tenha dúvida do sistema digestório. Obrigado, tchau e até a próxima.